paz, irmãos, como vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar sobre a carta de 1 aos Tessalonicenses. E para nós iniciarmos, eu convido você a fazer uma oração comigo, para que o Espírito Santo venha falar conosco e que a gente aprenda mais ainda da palavra dele nessa noite, amém? Senhor, nós te agradecemos por essa ministração que será feita aqui, que esta palavra possa vir frutificar em nossos corações, que o Senhor fale poderosamente para a vida de cada um dos meus irmãos, e que em nome de Jesus o seu nome seja edificado e fortalecido cada dia mais em nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém? Então hoje nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Se você ainda não viu os outros vídeos, as outras aulas, volta lá e assista as aulas que você ainda não assistiu, coloque e deixe em ordem, para que você possa ter um entendimento um pouco mais amplo de tudo aquilo que vem sendo ensinado através dessas aulas. Então, para nós começarmos, aqui do lado do vídeo, vocês já vão conferir alguns slides, algumas fotos que nós vamos passando, para que fique melhor ilustrado essa questão de como que é a cidade, a questão histórica. Tá? Então, como vocês podem ver, nesse primeiro slide já tem a foto da cidade de Tessalônica, tá? E por isso que se chama Tessalonicenses, porque a população era daquela cidade que se chamava Tessalônica, tá bom? Então, o autor da carta. Quem seria o autor da carta aos Tessalonicenses? Então, vamos ler lá o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no próprio capítulo 1, versículo 1, nós já temos a resposta. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dados. Então aqui nós já vemos, irmãos, que a própria Bíblia já mostra ali, já dá evidências de quem seria o autor da carta de 1 aos Tessalonicenses, que é o próprio Paulo, juntamente com Silvano e Timóteo, que eram ali auxiliares ali de Paulo. Tá bom? Quem era o destinatário e a data provável de escrita dessa carta? Então, como nós lemos aqui, foi a própria igreja de Tessalônica, tá? Isso deve ter ocorrido por volta do ano de 51 depois de Cristo, durante a segunda viagem missionária de Paulo, né? Se nós nos lembrarmos, nós falamos em algumas aulas anteriores que Paulo fez pelo menos 3 grandes viagens, né, que nós temos durante a história. E nesse período da segunda viagem dele, né, que se completa nesse ciclo, quando ele volta ali para Jerusalém e para onde ele regressa ali na sua cidade de onde ele partiu, se completa um novo ciclo para a sua segunda viagem, tá? Então isso acontece ali naquela região. Essa carta ela foi escrita de Corinto, ou seja, Paulo não escreveu essa carta enquanto ele estava em Tessalônica, ou ele estava até mesmo em Antioquia, de onde ele saiu, mas ele escreveu essa carta estando em Corinto, né? Então era hábito de que Paulo fundasse ali as igrejas, né? E depois de ter passado para outras regiões, devido a novos acontecimentos, ele relatava, escrevia e exortava a igreja daquela região com relação às práticas, às doutrinas que precisavam ser corrigidas, né? E nessa ocasião foi escrita de Corinto, tá bom? Então anota aí você, não esquece de anotar aí no seu caderninho aí para você não esquecer, tudo bem? O propósito da carta de 1 aos Tessalonicenses. Então, por que Paulo escreveu isso à igreja de Tessalônica, né? Para falar sobre a segunda vinda de Jesus, né? As adversidades que a igreja estava passando naquela época, né? Em função da perseguição e tudo mais, e também esclarecer alguns pontos sobre nessa questão da volta de Jesus, como seria a questão da ressurreição, né? Como que seria precedida a volta de Jesus, né? E nós vamos mostrar que era normal para aquele povo ter esse tipo de dúvida, pelas influências que eles também tinham, culturais, né? E do próprio Império Romano que estavam ali ao lado deles, que acabavam ali, de certa forma, pressionando eles, né? Para que eles pudessem ter ali uma falsa doutrina sendo implementada, e também pelo levantamento de falsos profetas que tinha naquela região. Tudo bem? Então vamos ler agora o texto central de 1 Tessalonicenses, que inclusive você vai se identificar se você for da igreja Burn, que
fala sobre os nossos valores. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3. Vamos ler? Está escrito assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, logo no capítulo 1, Paulo ele faz toda ali uma apresentação da sua carta, homenageando a igreja, elogiando a igreja pela sua postura na fé. Então, Paulo tinha acabado de sair dali. A gente sabe que geralmente entre o período que Paulo funda a igreja até que ele começa a escrever as cartas, é um período curto, às vezes de 1 ano, 2 anos ou até menos, dependendo da situação. Então foi uma igreja que amadureceu nesse sentido. Ele começa elogiando muito ela pela questão do trabalho que provém da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança e da esperança proveniente da esperança. Perseverança proveniente da esperança, isso mesmo. Então, esse texto central já nos dá a ideia daquilo que Paulo iria demonstrar ali para aquela igreja. Tudo bem? Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver esse mapa da segunda viagem de Paulo, como nós falamos, ele sai ali de Samaria, passa por Antioquia e passa por todas essas regiões. Se vocês voltarem nas outras aulas também, vocês vão identificar que Paulo ele funde as igrejas em diversos pontos estratégicos ali de toda a região da Ásia Menor, da Macedônia, porque eram regiões onde havia uma alta circulação de pessoas, eram regiões onde existia uma influência cultural muito forte e ali existia uma necessidade de muitas pessoas ali serem convertidas. Então existe por trás de cada uma dessas cartas, cada um dos locais onde foram fundadas essas igrejas, um propósito divino, onde o próprio Deus dá essas estratégias para Paulo, para falar assim, nessa segunda viagem você vai passar por essas regiões. Para quê? Para que novas igrejas ali sejam implementadas, para que o povo ali, as pessoas possam ser alcançadas. Então Jesus dá todas essas direções para Paulo, para que ele possa caminhar na fé e cumprir a vontade ali do Senhor. Amém? E passando adiante aqui agora, eu vou querer falar também um pouquinho sobre esse contexto histórico. Todas as igrejas que ali hoje a gente conhece ali pela região da Europa, ela tinha uma forte influência grega, principalmente. Se nós nos lembrarmos ali, o Império Romano tinha acabado de dominar Israel e toda aquela região, aproximadamente 70, 100 anos. Então, um período curto comparado às outras dinastias que nós vemos. E também o Império Romano, que não só domina ali aquela região, mas como o mundo inteiro, e fica por muitos séculos ali estabelecendo o seu império. Então, com isso, a gente não tem não somente a influência da própria questão grega, da própria cultura grega, mas também do estabelecimento das rotinas diárias, da forma com que eles se reuniam, da perseguição aos judeus, tudo isso envolto sobre a questão histórica cultural daquela região. Então, só para a gente contextualizar um pouco mais nessa questão da região de Tessalônica, que deu o nome Tessalonicenses, eu vou ler aqui um trecho de um texto interessante que fala sobre a criação dessa cidade. A cidade de Tessalônica, conhecida como Salônica, tem esse nome dado pelo rei Filipe II da Macedônia, que é o mesmo rei Filipe II que nós vimos na aula anterior com relação a Filipenses, Por isso que chama Filipos a cidade, em honra à sua filha Tessalonique de Macedônia, após o casamento com um dos generais chamado Cassandro. Salônica também quer dizer vitória, pois a princesa nasceu no mesmo dia da vitória dos macedônios contra os tessálios. Então é mais uma honra o nome da cidade com relação a Filipe II, que é pai de Alexandre o Grande, como nós também vimos na história. Tessalônica cresceu e se tornou uma das cidades mais importantes do reino da Macedônia. Até mesmo quando caiu em 168 a.C., a cidade não perdeu a sua posição importante no Império Romano
e tornou-se uma cidade livre sob o governo de Marco Antônio. Sua posição estratégica fez com que fosse um hub entre a Roma e Bizantino, que mais tarde seria Constantinopla, ou seja, aquela região ela se tornaria um ponto importante, ali, um caminho logístico importante para que houvesse esse transporte de pessoas, para que houvesse esse transporte cultural, né, às vezes de mercadorias também. Então, só para nós recordarmos aquilo que eu falei aqui, né, essa questão de onde está posicionada as igrejas, eu percebo que é algo assim muito divino em relação a onde cada um foi estabelecido e o porquê, né? Se nós pegamos ali Corinto, por exemplo, a gente viu lá na aula de Coríntios a importância que tinha aquele canal para toda aquela região da Europa, na questão estratégica e tudo mais. E aqui na cidade de Tessalônica é idem, né? Existe um hub importante ali, logístico, que liga Roma até a cidade de Constantinopla, né? Que mais tarde foi dado o nome de Constantinopla, que seria a nova Roma, né, no futuro. E aí vocês vão ver algumas imagens que mostram como é que é essa cidade nos dias de hoje. Tá, ok? Tem duas imagens importantes aí que seriam legais de você conhecer. Quando a gente fala da questão da cultura grega, nós podemos lembrar da religião grega, né? Então, o que nós tínhamos na religião grega, né? Os gregos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses, entre eles Zeus, Atenas, Apolo, né? E tantos outros, Afrodite. E isso era algo muito enraizado na cultura das pessoas. Então, isso influenciava a forma com que as pessoas se planejavam com sua vida, como elas prestavam ali culto, como elas tinham a fé delas, né? E aí Paulo chega nesse ambiente em que tem essa cultura toda enraizada. Então, muitas das perguntas que às vezes a própria igreja questiona Paulo, ou que tem dificuldade ali quando está começando a caminhada, é exatamente porque traz no seu histórico ali essa raiz cultural, né, que é combatida muito fortemente por Paulo. Então, se nós lembrarmos também na aula de Coríntios, a gente vê como aquela região tinha a questão da imoralidade sexual era algo muito pesado, era algo muito enraizado, né? O mesmo acontece em Éfeso, né, quando a gente lê ali o de Efésios, que tem o templo de Diana. Então, todas essas coisas eram problemas que precisavam ser combatidos, né? E não é à toa que Paulo, em diversas cartas, ele fala do combate à imoralidade sexual, ele fala sobre a questão de viver em santidade, ele fala da forma com que nós precisamos nos apegar a Deus, como nós devemos ser igreja. Tudo isso para quê? Para que essas outras culturas, para que essas outras influências, elas não pudessem dominar a nova cultura ali do céu, do reino, que estava sendo implementado através das igrejas, né? Então, isso é algo muito importante a gente observar, porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fala assim, mas por que aquela região tinha problemas diferentes das outras, né? Por que, por exemplo, nessa carta que é aos Tessalonicenses, Paulo fala muito sobre a segunda vinda de Jesus e não trata, por exemplo, como tratou em Coríntios as questões de imoralidade sexual, porque eram problemas culturais, às vezes, da região ou das pessoas que receberam o Evangelho, que eram completamente diferentes, né? Então, mas todas elas passavam por uma mesma influência, né? Uma influência errada que precisava ser fortemente combatida, tá bom? Para você ter essa melhor compreensão. Aqui também tem um documento do Vaticano, que eu peguei da internet, tá? Eu achei legal porque ele é uma cópia não de 1 Tessalonicenses, mas aqui essa cópia seria a parte de 2 Tessalonicenses. Mas por que eu trouxe aqui nesse slide essa imagem? Porque às vezes nós temos a dificuldade também de entender que há uma documentação, que há uma comprovação histórica sobre tudo isso que nós estamos aprendendo, né? Só para nós recordarmos também que a Bíblia é um livro super seguro. Ou seja, aquilo que nós estamos estudando, aquilo que nós estamos lendo, por mais de 2000 anos ela vem sendo estudada, ela vem sendo documentada. Então você encontra documentos como esse, às vezes na internet, ou até em museus, né? Ou até no próprio Vaticano, onde eles guardam diversos documentos como esse,
que comprovam que tudo isso que nós estamos lendo não é apenas uma história que alguém contou ou que alguém traduziu errado, não. É realmente algo que aconteceu, é um fato histórico, né? E por isso nós podemos ter a segurança, pelo menos da parte documental histórica, de que isso é real. Mas aí você depois pode procurar na sua casa, com mais tempo, outras evidências como essa, que vai te ajudar a ter um entendimento ainda mais aprofundado, né? Você tem, por exemplo, a Bíblia na versão da Septuaginta, que é a primeira versão que tem ali da tradução da Bíblia, e entre outras que você pode reafirmar a veracidade que tem sobre a Bíblia. Tudo bem? A carta de 1 Tessalonicenses, eu dividi ela aqui em 3 tópicos importantes, tá? O primeiro fala do capítulo 1 ao capítulo 3, a alegria de Paulo na conduta da igreja frente às tribulações. Então, desde a forma com que ele se apresenta para a igreja, o que ele exorta e o que ele elogia, né? E a alegria que ele tem ao falar de alguns assuntos importantes, tá? Depois, logo no capítulo 4, ele fala como os cristãos eles devem se comportar, e aqui já vem essa questão do combate às questões culturais daquela região, né? E que estavam ali sendo enraizadas, ainda estavam presentes na igreja, tá? E depois do capítulo 4, do versículo 13 até o resto de 2 aos Tessalonicenses, o tema é só um, que fala sobre a volta de Jesus, e aí ele vai dando detalhes, né, de como isso aconteceu, como que deve ser a sequência de alguns fatos que são importantes, até doutrinariamente, para a gente pensar em não cair nos mesmos erros que aquelas pessoas estavam caindo, né, porque não é um privilégio nosso nem do século XXI existem falsos profetas, ou pessoas que se levantam fazendo vídeos, fazendo postagens de coisas que são mentiras, que não tem muitas das vezes nem base bíblica para poder a gente ter fé. Então, nós que hoje estamos muito mais imersos nesse mundo virtual, onde as pessoas têm acesso a muita informação, nós precisamos filtrar também e saber o que é verdade e o que não é verdade, e sempre submeter tudo aquilo que nós lermos à palavra de Deus. Isso é super importante para que a gente tenha um entendimento do todo, né? E a gente não se iluda com coisas que não existem, tá bom? Então, no capítulo 1, nós lemos a questão que Paulo ele elogia muito essa igreja. Essa igreja é uma igreja muito elogiada, comparada às demais, né? Que é o contrário, por exemplo, a igreja de Corinto, né? Como nós vimos nas aulas anteriores. No capítulo 1, inclusive, fala sobre a questão dos nossos valores da igreja Burn, né? Então, só para nós lembrarmos, quais são eles? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Todos eles estão lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículos 3, tá bom? Inclusive, eu deixo aqui os 2 vídeos em que o pastor ele acabou falando, né, mais profundamente desse tema. Eu vou aqui, de uma maneira breve, tentar resumir essa ideia do que nós temos de 1 Tessalonicenses 1:3, mas depois que você assistir esse vídeo e responder as perguntas, volta lá e assista esses vídeos, que eu tenho certeza que se você não estava no culto, ou se você ainda não assistiu, você vai ser muito abençoado por essa palavra, né? E ela não é apenas uma palavra para quem é da igreja Burn, por exemplo, mas ela é um valor de todo cristão, né? Só que dado muito mais ênfase naquilo que Deus entregou para nós como valores para a nossa igreja, amém? Então seria o trabalho que resulta da fé, e depois tem um segundo vídeo escrito assim, esforço e perseverança, tá? Eles foram lançados aí no mesmo dia, depois você pode conferir, a gente vai deixar disponível para vocês. Então, a primeira parte, ele fala sobre o trabalho que resulta da fé. O que seria esse trabalho que resulta da fé? Quando nós lemos lá no versículo 3, né? Nós temos algumas coisas importantes a falar.
Primeiro, o trabalho que resulta da fé, ele é um trabalho que ele é o resultado natural do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, pelo fato de nós amarmos a Deus e nós nos aproximarmos a Ele, isso torna, a gente trabalha por, né? É mais ou menos como um relacionamento, onde a gente se esforça, a gente trabalha sempre para poder agradar o nosso cônjuge, né? Então a gente trabalha em prol de algo maior, em torno daquilo que a gente ama, daquilo que a gente realmente tem fé, que a gente acredita, tá bom? E Jesus, ele deixou o modelo. Se nós lermos lá em João, capítulo 5, 17, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Amém? Então o que ele estava querendo dizer? Jesus, ele trabalha desde sempre, né? Antes do planeta Terra ser planeta Terra, Jesus ali com Deus, eles trabalharam para que tudo fosse criado, né? Tudo fosse perfeitamente criado. Jesus veio à Terra, viveu 30 anos ali antes do seu ministério trabalhando. Ele não ficou ali esperando com que as coisas fossem acontecer sozinho. Jesus tinha uma profissão aqui enquanto homem, né? Então ele também trabalhava para que ele pudesse ser preparado para aquele grande momento da missão dele, né? E assim temos que ser nós. Essa ideia que às vezes tem por aí de que nós temos que entrar no descanso do Senhor, não precisamos fazer mais nada. Isso é uma mentira, né? E nós temos que lembrar que sim, nós temos que ter o tempo do descanso, mas nós temos que ter também o trabalho. Nós temos que saber dividir esse tempo, né? Nem para que a gente perca a nossa intimidade com o Pai, né? De deixar de ter relacionamento com Ele, e ao mesmo tempo também não ficar ali como sendo um preguiçoso e não trabalhar para o reino, né? Porque a gente acredita que as coisas acontecem. A fé, ela é algo muito prático, ela é algo que ela é materializada, né? Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 17, eu vou abrir lá. Diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. No 18: alguém, porém, dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então o que ele estava querendo dizer? Que não adianta nada a gente dizer que crê, mas a gente não botar a mão na massa. Seria muito fácil dizer assim: não, eu creio nesse Jesus que ama, eu creio nesse Jesus que nos salva, que nos liberta, eu creio no amor de Jesus, mas eu não trabalho por isso. Eu não vou lá e não contribuo com uma cesta básica, eu não contribuo com a minha igreja local, eu não trabalho na obra. Então acaba virando uma controvérsia na nossa vida, né? Então a nossa fé, ela precisa ser exatamente a representação daquilo que nós fazemos e não apenas aquilo que nós dizemos, tá bom? Nós podemos entender também que a fé, ela é algo racional, ou seja, a gente começa a ter a certeza das coisas, que Deus existe, que Deus ele está ali conosco, Ele está caminhando conosco, à medida com que nós nos relacionamos e nos aproximamos com Ele. Então, quando nós temos essa verdade em nossos corações, isso passa de ser apenas uma questão de eu creio que Jesus existe, mas eu passo a crer e viver que esse Jesus está ao meu lado, Ele está aqui, Ele está assistindo o vídeo, Ele está aqui gravando esse vídeo comigo aqui agora, né? Então, por eu ter essa certeza, isso passa a ser algo racional na minha vida. Eu não preciso achar que isso é uma utopia, que um dia só vai acontecer e que Ele é só o Deus do invisível. Não. A partir do momento em que eu desperto a minha fé e eu começo a crer, todas as coisas elas começam a acontecer como se fossem todas reais, palpáveis, né? Então nós podemos entender dessa forma também. E para finalizar essa parte, quem crê, trabalha. Não tem como dizer que crê em alguma coisa e você não trabalhar por ela. Seja no que for, se você até for fora do âmbito aqui religioso, né? Se você diz que você acredita que você é capaz, você se esforça para isso. Você acorda cedo, você vai trabalhar, você estuda, você faz uma faculdade. Por quê? Porque isso te impulsiona a trabalhar. Nunca a tua fé vai te impulsionar a você ficar parado, a você ficar inerte perante uma situação. Pelo contrário, a fé operosa, a fé viva, ela sempre vai te impulsionar
para mais longe, para mais perto ali da presença de Deus. Amém? O segundo parte desse versículo, que é um outro valor também, que fala sobre o esforço motivado pelo amor, né? Então isso é uma coisa assim que fala muito ao nosso coração. Quando o nosso esforço ele não é motivado pelo amor, as coisas elas se desajustam nas nossas vidas. Por quê? Quando você faz algo com amor, o trabalho não te traz peso. E quando nós não fazemos pelo amor, as coisas geralmente têm um peso muito maior do que elas realmente têm, né? Quem ama não faz de qualquer jeito, você não entrega qualquer coisa para a pessoa que você ama. Quando você vai preparar ali um jantar especial para uma pessoa que você ama, você quer colocar ali os melhores ingredientes, você quer fazer com que tudo aconteça como planejado, você quer que a pessoa se alegre com aquilo. Então você faz aquilo, às vezes com um gesto simples, mas cheio de amor, cheio de preparação, cheio de cuidado, né? E isso é resultado de fato do amor. E quando que nós conhecemos qual é a nossa verdadeira motivação de todo esse esforço? Quando a gente vê realmente, quando a gente está ali diante da obra do Senhor e o que nós temos colhido diante dela. Será que quando as coisas não dão certo, eu realmente estava fazendo por amor ou porque eu queria alguma coisa em troca com Deus? Mas eu estava trabalhando na igreja, tudo mais, só que eu não vi que determinada situação mudou na minha vida. Talvez a sua motivação já estava errada, né? O seu esforço está com as motivações erradas. E quando nós estamos diante da presença do Senhor, o amor ele precisa ser a primeira coisa no nosso coração, né? E o amor é coisa para gente madura. Como nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, Paulo fala, né? Quando eu era menino, eu pensava coisas de menino, mas agora que eu cresci, eu penso coisas de homem, ou seja, eu sou uma pessoa madura nisso, né? Eu não vivo mais aquele momento de paixão, eu não tenho somente uma paixão, aquele fogo que arrepia nossa alma, nossa, que legal. Não, a minha fé é madura, né? O meu esforço ele é motivado pelo amor porque nós amadurecemos nesse amor, nós aprendemos a passar pelas tribulações e nós vamos desenvolvendo esse relacionamento com o Pai dia após dia. E por fim, nós podemos pensar também na perseverança proveniente da esperança. A perseverança ela é provada pelas nossas tribulações. Nada mais real na nossa vida, se eu puder dizer assim, que é quando nós passamos por uma situação de dificuldade, né, quando nós estamos ali sendo fracos, como o próprio apóstolo Paulo diz, ali que nós estamos sendo fortes, ali que nós estamos sendo renovados, né? A nossa perseverança está sendo trabalhada ali no Senhor quando a gente passa por um momento como nós estamos passando agora, né? Quando a gente passa por um desemprego, quando a gente passa por uma perda familiar, quando as coisas não vão bem, né, nos nossos planos. Será que nós temos realmente desenvolvido essa perseverança na esperança do Senhor? Ou será que a nossa perseverança ela é fraca, ela é falha? No primeiro sinal que as coisas dão errado, a gente já desiste, já para de ir para a igreja, já para de congregar, já para de sonhar, né? Então, isso também serve também como uma autoavaliação nós aqui como Igreja Burn. Será que nós estamos vivendo esses valores em sua intensidade, né? Essa perseverança ela continua viva em nossos corações, nós estamos ali aguardando ansiosamente a volta de Jesus, trabalhando para a obra dele, tendo ali as motivações corretas, o esforço motivado pelo amor, né, para que a nossa esperança, que é o resultado de tudo isso, ela possa estar na esperança de que um dia nós estaremos realmente junto com o Pai e a gente vai poder dizer assim, valeu a pena tudo isso que nós passamos. A nossa esperança ela não está baseada nas coisas terrestres, mas a nossa esperança tem uma única visão, que é o dia do Senhor, é o dia que nós vamos estar de novo com Ele e para sempre agora, né, dizendo assim, valeu a pena, como é bom poder servir ao Rei. Amém? Nós precisamos lembrar também, e eu gostei muito dessa frase, essa frase está no vídeo do pastor Neto, né, que fala assim, excelência é um hábito. Ou seja, você vai aprender a fazer bem quando você errar várias vezes.
né? Se nós nos lembrarmos da história de como foi criada a lâmpada, né? Foram feitas várias e várias tentativas, né? Mais de 1000 tentativas, e se em alguma delas tivesse sido desistido, talvez a gente não teria essa luz aqui hoje nem para fazer essa filmagem. Então como tudo isso seria possível se não houvesse uma perseverança? E tantas outras descobertas que o homem fez, né, que a gente pode ver o quanto o homem é perseverante. E às vezes as coisas não dão certo, mas isso serve como um aprendizado, isso serve para nos amadurecer nessa fé. Amém? E seguindo agora para o capítulo 2, o resumo está escrito assim: o ministério de Paulo em Tessalônica, né? Ele começa a explicar um pouco mais das motivações da carta dele. Tá escrito assim, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, só para a gente lembrar o que aconteceu, isso está relatado lá no livro de Atos, né? Então, quando eles chegam e eles começam ali a pregar a palavra aí em Filipos, né? Que é o livro de Filipenses, e também por essas regiões, que acontece? Pessoas são curadas, né? Tinha muitas pessoas que ganhavam dinheiro através de adivinhação, porque pessoas estavam endemoniadas e tudo mais. E aí, a partir do momento que Paulo chega ali, implanta a igreja, e essas pessoas começam a ser curadas, isso é motivo para que essa sociedade comece a odiar Paulo e toda ali a sua equipe, né? Então eles são expulsos ali de Filipos, né? E por isso ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, para lembrá-los do porquê que ele não voltou lá pessoalmente, até para conversar, para que pudesse, né, ter um momento de visita ali com eles, porque eles foram impedidos naquela região, eles poderiam ser mortos se eles voltassem para lá, né? Isso já é resultado da perseguição, da forte perseguição que tinha sobre Paulo, né? Depois, se você quiser ler lá no livro de Atos, você vê até que Paulo foi apedrejado na cidade, então ele quase morreu, mas Deus ali lhe poupou a vida dele para que ele pudesse continuar a caminhada. E em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 18 e 20 diz assim: quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Ou seja, mais uma vez, Paulo falando assim, o quanto ele estava alegre em saber que o resultado de toda essa perseguição, né, que eles tiveram, de toda essa luta, era de ver as pessoas ali sendo salvas, de sendo transformadas, né? Então Paulo se alegra muito quando ele está falando ali da igreja de Tessalonicenses. No capítulo 3, Paulo comenta um pouco sobre a chegada de Timóteo, né? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim: por isso, quando não pudermos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador em Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Então, só ele estava falando porque ele mandou Timóteo, é porque ele mesmo não poderia voltar lá, devido a todo aquele episódio que aconteceu ali de perseguição a ele, de apedrejamento que teve com ele. Então, ele enviou Timóteo para que aquela igreja pudesse ser fortalecida, na igreja de Tessalônica. Continuando. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então, ele quer dizer assim, que eu não estava mandando ele Timóteo para espionar, ou ali para ficar cobrando, não, mas realmente para prover um cuidado para ele, já que ele não poderia estar ali fisicamente, né? No capítulo 4, é muito interessante também. Esse é um livro bastante pequeno. Se você não leu ainda o livro de Tessalonicenses, a carta aos Tessalonicenses, então leia, porque ele é bem rapidinho,
numa leitura de mais ou menos 30 minutos, você consegue ter a compreensão total de tudo isso que nós estamos aqui aprendendo na aula, tá? O meu título está assim, Vivendo para agradar a Deus. Então tem 3 aspectos aqui sobre a passagem toda do capítulo 4, que tem 18 versículos, que eu acho que é bastante importante nós linkarmos ali com o começo da aula, que eu estava falando da questão da influência grega, né? Então, se nós lermos lá 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 3 ao 5, eu vou grifar aqui só a questão primeiro do 3, dizendo assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da moralidade sexual, ou seja, todos aqueles desejos carnais, né, que estavam enraizados ali na questão da cultura grega, da libertinagem, né, das orgias, e todo aquele ritual que acontecia ali era algo que era comum acontecer, né? Então imagine, numa cidade importante, movimentada, né, tem ali um núcleo de pessoas se desenvolvendo que pensa completamente diferente de todo o restante da cidade, né? Então era um choque para eles também, né? Então Paulo ele lembra, porque ele sabe que essa é uma área importante de fraqueza do ser humano, que precisa ser tomado muito cuidado. Depois, lá no versículo 9, diz assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, né? Então, assim, Paulo, eu dispenso comentários neste momento sobre a questão do amor fraternal, porque vocês já sabem, vocês aprenderam, eu estive aí presente e falei muito sobre isso, né? E ele complementa depois: e de fato vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos que com vocês cada vez mais assim procedam, ou seja, não parem, né? Não parem de praticar esse amor fraternal, ou seja, aquele amor uns aos outros, né? E hoje a gente percebe o quanto isso tem se perdido em muitas igrejas dentro do mundo cristão, né? As pessoas começaram a ter muita disputa, de ter um ego muito inflado, de não se preocupar nem com as pessoas que estão ali ao seu lado. Então, se a gente volta na questão dos nossos valores como igreja Burn, será que realmente o nosso esforço tem sido motivado pelo amor, né? Será que o nosso trabalho realmente resulta da fé que nós temos em Jesus? Quando a gente pensa em todo esse amor fraternal, daquilo que a gente pratica, daquilo que a gente faz, não é mesmo? Em 1 Tessalonicenses 4, 11, diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos que são de fora e não dependam de ninguém. O que Paulo estava falando assim? Pessoal, trabalhem, não banco preguiçoso não. Não acho que agora que vocês têm Jesus aí no coração, que vocês têm tudo, que vocês não precisam mais trabalhar, não precisam fazer mais nada e ficar só dependendo da ajuda fraternal dos demais. Não, trabalhem, né? Se você está passando por uma dificuldade, uma coisa, tudo bem, você recebe ajuda, mas trabalhem, né? Ele mesmo diz assim: eu deixei aqui o exemplo. E esse era um exemplo que Paulo sempre fazia. Ele chegava numa cidade, ele não simplesmente implementava uma igreja. Ele chegava ali, ele trabalhava durante a semana ali junto com os seus irmãos, e aos sábados ele ia à sinagoga para poder ensinar ali os judeus, né? E geralmente ele sempre fazia esse caminho, né? E se os judeus ali recebessem essa palavra, né, nas sinagogas ali e se convertessem, dali se partia todo o trabalho, né? Nesse caso, não havia igrejas, né? Não havia sinagogas ali judaicas. Então, até pela perseguição que houve, né? Então Paulo ele chega ali e estabelece ali uma igreja, mas a partir de uma outra observância, daí da questão de como ele chega e aborda as pessoas, né, das situações que as pessoas estavam vivendo ali, das pessoas que são curadas através da palavra. Então, dependendo da situação, cada um tinha uma estratégia, mas o trabalho sempre foi algo muito enraizado, né? Ser preguiçoso não é coisa para cristão não, tá? Então, que fique muito claro com relação a isso, que a Bíblia tem várias formas de poder mostrar o quanto isso é importante e o quanto isso é honroso também para nós, né? Porque o trabalho, ele é resultado da nossa fé. Então, como é que a gente pode dizer que a gente crê em uma coisa
que a gente não põe em prática. A gente vive num eterno contrassenso, né? Na parte B agora, do capítulo 4, Paulo começa a explicar sobre a questão da vinda do Senhor. E daqui em diante, como eu falei, ele só exorta a igreja, só dá instruções sobre a questão da vinda do Senhor. Então eu vou ler com vocês o capítulo 4, do 13 ao 17. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, o que ele estava explicando aqui? Que existe uma forma de como seria esse retorno de Jesus. E por que Paulo ele explica, né, tão detalhadamente essa questão da volta de Cristo? Porque havia se implantado também naquela região aquilo que nós tínhamos comentado sobre os falsos profetas, né? E muitas pessoas tentavam ganhar até dinheiro tentando inventar uma falsa doutrina para que as pessoas ali pudessem viver com medo ou viver agindo de uma certa forma que pudesse enriquecê-las. Então Paulo explica quais são os eventos importantes que tem que acontecer antes da volta de Jesus e quando Jesus volta, o que acontece, né? Até porque era parte da cultura grega acreditar que a pessoa, quando ela morre, ela tem ali o fim dela e acabou, né? E a questão até da própria vida eterna era algo novo ali para eles, né? Então quando a gente começa a conectar essas duas coisas, a gente começa a entender por que isso era algo tão conflitante também para eles, né? Então ele fala, de novo, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça com os outros que não têm esperança. Ou seja, Paulo ele quer explicar com relação à vinda do Senhor, que quando ele voltar, né? E isso é uma dúvida que a gente percebe que até nos dias de hoje é comum surgir na igreja, né? Tá bom, eu morri, e aí? O que vai acontecer comigo? Né? E o que vai acontecer se Jesus voltasse agora? Quais seriam esses eventos? Então, aqui na carta aos Tessalonicenses nós temos a descrição desse evento. E depois nós vamos ver na próxima aula o que mais que acontece, porque não é só isso, que aqui foi só uma pincelada dessa questão do retorno de Jesus, né? Quando a gente fala em assuntos escatológicos, em assuntos sobre o Apocalipse, a gente nunca pode ler somente um texto isolado da Bíblia, né? A gente vê, por exemplo, que tem assuntos escatológicos no livro de Mateus, no livro de Daniel, no próprio livro de Apocalipse, aqui em Tessalonicenses falando da volta de Jesus. Ou seja, nós precisamos pegar a Bíblia como um todo, né? E a partir daí a gente tem um entendimento mais amplo da questão volta de Jesus, né? E existem outras passagens também que explicam esse tema, né? Se vocês lerem lá em Hebreus 9:27, fala que desta mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo eterno. Então, mais uma vez, falando que aqueles que morreram, né, eles aguardam a vinda de Jesus, e quando Jesus vier, eles serão os primeiros a serem ressuscitados com Jesus, para que pudessem ser ali arrebatados com ele para a glória de Deus. Amém? E no capítulo 5, para nós fecharmos aqui a nossa aula de hoje, nós temos duas separações aqui do capítulo 5. A primeira parte fala sobre a necessidade de vigilância. Então, Paulo, para resumir essa primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala assim, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disser paz e segurança,
então de repente a destruição virá sobre eles, como dores a mulher grávida, de modo que nenhum escapará. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. E aqui a explicação de Paulo, para que eles tenham paz, né? Para que esse dia não os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos com os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. O que ele estava falando? Que para nós que conhecemos e temos essa esperança do retorno de Jesus, para que nós possamos ter a vida eterna junto com Ele, para nós isso é uma questão que nos dá alegria, que nos dá paz, e porque nós estamos na luz. Mas existem pessoas que não estão nessa luz, que não acreditam, que rejeitam essa graça de Jesus. Então a isso ele dá o nome de estar nas trevas, né? E as pessoas se perguntavam assim, tá, mas quando que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar amanhã, semana que vem? Jesus acabou de subir ao céu, será que ele já vai voltar no ano seguinte? Por isso que está tendo todo esse avivamento aqui na terra? E aí Paulo responde que a questão dos tempos e das épocas, isso é só Deus quem sabe. É Ele que tem ali o controle nas mãos, né, para poder dizer qual é o tempo correto. Por isso que é muito errado, e eu vejo nos dias de hoje, quantas pessoas têm tentado prever esse retorno de Jesus, né? Fala assim, não, Jesus vai voltar no ano de 2012, Jesus vai voltar na virada do milênio. Ou tem algumas religiões, inclusive, que acreditam que até Jesus já voltou, há pelo menos 2 séculos atrás. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, né? De novo, sempre olhar para a palavra, e para vocês verem, o que Paulo disse para aquela igreja há 2000 anos atrás, vamos arredondar assim, continua sendo válido para nós aqui 2000 anos depois, né? E o assunto é tão urgente quanto era naquela época, né? Até porque eu penso da seguinte forma: pode ser que eu me vá e Jesus não tenha voltado ainda, mas para mim vai valer só até o dia que Jesus me levar daqui da terra, né? Depois que eu morrer, independente do dia que ele vier, vai valer a minha vida, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu operei através da minha fé, vai estar descrito lá no livro da vida, no livro das obras, somente daquilo que eu fiz, né? Então a minha vida, ela está contada aqui até o dia que ele me levar aqui dessa terra. Então nós vamos desenvolver essa consciência que, independente de quando isso aconteça, se Jesus voltar ou bater as botas amanhã, mês que vem, ano que vem, não sei quando Jesus vai poder levar cada um de nós, né? Cada um tem o seu tempo, mas que a gente tenha essa certeza no nosso coração que ele realmente quer trazer paz para nós, né? E esse entendimento tem que tomar conta de tudo aquilo que nós temos como fé, que ele vai nos salvar, que ele vai vir restaurar todas as coisas, né? E as instruções finais, né? Eu acho muito legal isso daqui, porque mais uma vez Paulo fala sobre trabalho. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 12 ao 22. Eu vou ler só um trecho aqui para vocês. Está escrito assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. E ele continua dando várias aqui instruções, né, para aquela igreja, para que ela se continuasse ali com aquela alegria que Paulo tinha toda vez de pensar sobre eles, né? Mas é muito interessante quando ele fala assim, não deixe que ninguém fique ocioso aí não, né? Confortem os que estão desanimados, né? Aqueles que estão mais fracos na fé, para que vocês sejam uma igreja operosa, para que vocês sejam uma igreja viva na fé de vocês, né? E no começo, eu acabei não lendo, mas está escrito assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, que os presidem no Senhor e os aconselham. Ou seja, estavam falando ali sobre a questão de Timóteo, das outras pessoas que estavam sendo levantadas, né? Então primeiro Paulo estabelecia a igreja, e depois ele estabelecia ali quando as pessoas estavam mais maduras, né? Presbíteros, né? Pessoas ali que iam realmente cuidar daquele rebanho,
né? Eles falam assim, abre o coração para essas pessoas, que eles estão sendo enviados ali para cuidar de vocês. E, além disso, tem toda essa lista de coisas aqui que são importantes para vocês entenderem, para vocês orarem, para vocês exortarem, para vocês darem graças em todas as circunstâncias, né? Para vocês se afastarem do mal, do pecado. Então, isso eu acho que é muito, muito legal, por causa que ele é bem um resumão mesmo, né? Dessa questão de como as pessoas deveriam viver ali naquela época, para que elas pudessem ter uma vida santa, uma vida diante da presença de Deus. Então, aqui a gente acaba o livro, a carta 1 Tessalonicenses, tá? Não esqueçam de responder a um questionário que nós temos aí na descrição do vídeo, para que você possa checar se você conseguiu captar tudo, se está tudo realmente certinho. E é muito importante, é bênção para a sua vida, tá? E não esqueça também dos vídeos que nós comentamos, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida e te vejo na próxima aula, amém? Até lá!